De acordo com nossas atas, durante esses 50 anos, a primeira Igreja Batista de Baeta Neves teve 10 pastores. São eles: Harvey Oris Hedrick, John Alexander Poe, Manuel Sanches Borges, Raimundo Paiva Farias, Tito Rodrigues Linhares, Agostinho César Martins Soler, Paulo Roberto da Silva, Kennedy da Silva Braga, José Antônio de Paula e Eliseu Manuel dos Santos. Vamos ouvir agora um breve depoimento de algum deles. É difícil, né, falar sobre uma pessoa que não está aqui, eu falar por ela. Qual era a alegria maior? Saber que em qualquer momento do dia tinha alguém recebendo o estudo da palavra no seu lar. Acho que todo pastor tem uma alegria em comum, que é a pregação do Evangelho, o falar as boas novas, o anunciar as boas novas, né? Eu me lembro muito bem quando nós chegamos no Baeta, que nós fomos recebidos com muito carinho pela igreja, pela mocidade. E uma das maiores alegrias que nós tivemos no ministério foi a realização dos nossos IDs. Esse trabalho foi um trabalho que marcou muito a minha vida, a vida da pastora Deise, no tempo que nós estivemos no Baeta. Demos continuidade com esses estudos bíblicos ali naquele trabalho. Tivemos, por intermédio desse ministério que iniciou na vida do pastor Tito, um grande número de batismo no nosso tempo ali, e isso foi muito impactante. Um trabalho que também deixou muita lembrança na nossa vida era o trabalho da ação social da igreja, que era muito forte no período do nosso ministério ali. Então, estas coisas marcaram o nosso ministério, a nossa chegada na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, vindo de Manaus naquele período. Então, foi um período assim extremamente salutar, extremamente gostoso, né? Foi quando nós assumimos, em novembro. Em dezembro era o aniversário da igreja. Eu me lembro nessa época que saiu um grande grupo, né, do coro jovem, pessoal que participava, ativo, liderança. E me lembro que certa feita estava um grupo de jovens ensaiando e havia aniversário da igreja. Então eu conversei com alguns irmãos e disse: olha, nós não vamos deixar passar em branco o aniversário da igreja. Nós vamos fazer, vocês topam? Então reúne o grupo de jovens, né, e vamos montar alguma coisa para que a gente não passe em branco. E fiquei muito feliz nessa época, porque o grupo que se apresentou, inclusive de jovens, para montar a programação e realizar o aniversário da igreja já em dezembro, foi um grupo grande. E o grupo se dedicou, buscou, ensaiou e tivemos a programação do aniversário. Foi um dia que as crianças fizeram uma programação missionária e elas caracterizaram com roupinhas e tal. E aí houve uma programação, e aquela programação infantil, quando eu vi aquelas crianças fazendo a programação e eu vi que a igreja estava se preparando para esse futuro missionário, que é uma coisa que eu amo muito, aquilo me deixou muito emocionado. Foi muito difícil eu segurar as lágrimas aquele dia, de ver as nossas crianças se preparando para ser a igreja missionária do futuro. Foi realmente uma grande alegria que eu tive na igreja. Eu não sei se eu posso dizer qual foi a maior virtude, mas uma das virtudes, assim, né, que o Baeta tem, né, ela é uma igreja amorosa. A igreja do Baeta é uma igreja amorosa. É uma igreja fiel também. Ela sempre foi, né, uma igreja fiel. Mas eu acho que dá para tirar por fim isso daí, que a igreja do Baeta é uma igreja acolhedora. A Igreja Batista do Baeta sempre foi marcada por um povo que trabalha bastante, estava empenhado nesse tempo, quando nós estamos ali, na obra de evangelização. Isso é uma coisa que não pode faltar em nenhuma comunidade, nenhuma igreja, principalmente nos dias de hoje, onde a igreja tem crescido e ela precisa continuar realizando esta obra. A gente vê a igreja do Baeta uma igreja firme, forte, uma igreja que não se deixa abater.
até o dia de hoje, com tudo que possa ocorrer, acontecer, você não vê uma igreja que desiste. Você vê uma igreja que ela permanece firme, uma igreja que permanece unida e não se deixa bater pelas situações difíceis. Mas eu creio que a maior virtude do Baeta é o fato dela ter uma liderança muito sólida. A liderança do Baeta, ela realmente é muito firme. Mesmo que não seja assim uma liderança teologicamente falando, preparada, mas é uma liderança que realmente as pessoas que são líderes da igreja, eles são muito firmes, muito maduros, e eu também vejo nessa liderança um interesse real e verdadeiro pelo bem da igreja. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Não é momento de fracassarmos, não é momento de desânimo, é momento de olharmos para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé e ficarmos firmes. Continue nessa pegada, continue nesse trabalho, continue operando essa obra que é o Evangelho da Salvação em todos os termos. Dedico nosso tempo aqui como igreja hoje orando, porque nós sabemos das lutas que a igreja tem vivido, mas isso eu creio que é para coroar o ano do cinquentenário, né? E Deus há de trazer, com certeza, no meio das lutas, das provas, grandes vitórias, e eu tenho certeza que vocês hão de vencer como igreja. Então, igreja, Deus vos abençoe, é um privilégio muito grande poder estar trazendo essa palavra de incentivo e de conforto aos vossos corações. Nós vos amamos e queremos o melhor para esse ministério. Continue sendo a igreja firme, uma igreja forte, que busque, que viva, que aplique realmente a palavra de Deus e que continue sem se deixar abater, mas que possa ser fortalecida na palavra e que muitos outros 50 anos possam vir aí, que a igreja continue nesta caminhada, não perdendo o foco principal, mostrar, ensinar e compartilhar com as pessoas que a solução é Jesus Cristo. Quando a parede da nossa igreja caiu e aconteceu aquele acidente, eu cheguei lá e quando eu cheguei o circo já estava todo armado e aí eu vi aquela confusão e aquela coisa horrorosa que foi aquele dia. Eu me lembro que eu encostei no muro da igreja, na calçada, e eu ali sozinho pensei comigo mesmo que o meu ministério tinha acabado. E olha que interessante, já fazem 8 meses que isso aconteceu e não acabou nada. Eu continuo como pastor da igreja, ou como pastor pelo menos, né? Não há nenhuma previsão de que eu deixe de ser pastor, pelo menos não por esse motivo. Eu aprendi uma lição que eu quero deixar para a igreja, de que só acaba quando Deus diz que acaba. Pode cair paredes, pode cair pessoas, pode acontecer o que for. Só acaba o dia que Deus disser que acaba.